Olá, a TV Linha Direta entrevista hoje o professor e economista Paul Singer. Hoje, secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, ele vai falar para a gente sobre a crise norte-americana e as implicações dessa crise na economia também brasileira. Tudo bom, professor? Como está o senhor? Tudo bem. Agradeço Muito bem, pela entrevista e a gente gostaria de saber, como a primeira pergunta, qual a sua avaliação desse impasse que se criou dos Estados Unidos nesse cenário de crise sobre o teto da dívida? Isso é uma questão, uma estratégia eleitoral, como dizem alguns especialistas? É mais do que uma estratégia eleitoral, mas as eleições que haverá no ano que vem para presidente dos Estados Unidos, e o atual presidente Barack Obama será candidato novamente, é uma parte importante dessa crise, o que é um aguçamento da luta de classes, basicamente isso. E se trata do Estado, ou seja, da presença do Estado na economia americana. A direita, que hoje é representada pelo Partido Republicano, defende os interesses dos multimilionários. Ele insiste de que eles paguem menos imposto que o resto do povo. E tem como o governo Obama retomar essa popularidade, esse controle que perdeu? Essa é a grande incógnita. Pesquisas de opinião pública têm sido divulgadas, mostram que uma grande maioria da população americana é contra a posição dos republicanos, algo como 70%. Portanto, os republicanos, ao que parece, estão cedendo alguma coisa, sobretudo a exigência do corte do gasto social dos Estados Unidos. O Obama já anunciou que havia um acordo, mas o acordo não foi ainda divulgado. De qualquer forma, essa é uma coisa emblemática, quer dizer, pobre contra rico nunca foi uma briga tão explícita como agora está acontecendo nos Estados Unidos. Professor, essa crise que a gente vive hoje, nesse cenário da maior economia mundial, ele tem alguma semelhança com a crise de 29, com a Grande Depressão? As crises são análogas, elas não são exatamente iguais, mas são análogas. Quando a crise começou, essa em 2008, todos os governos do mundo passaram a ampliar seu gasto público, que é uma forma anticíclica, quer dizer, a crise consiste na queda da demanda. As pessoas não recebem crédito, o sistema financeiro estava numa crise enorme, e a falta de crédito significa menos consumo, menos investimento. De que forma essa crise ela pode afetar o Brasil? Há duas formas em que o Brasil pode ser afetado. Uma forma é diretamente financeira, que seria a fuga dos capitais brasileiros até e também não brasileiros do Brasil para o dólar. Essa hipótese não acontecerá se houver o tal do calote, porque isso enfraquece o dólar. Então, pelo contrário, eles vão querer vender os dólares e comprar real. Isso nos afeta porque torna nossos produtos para vender lá fora muito caros. O que pode nos afetar é exatamente essa redução das exportações e o aumento das importações. Quer dizer, mas o governo está adotando medidas de controle de capitais, o que é muito bom, que estava se pedindo esses anos todos. Então quer dizer que as grandes fortunas, elas passam a não ficar numa situação tão blindada? Não se trata de grandes fortunas, se trata do capital financeiro especulativo, que vem ganhar dinheiro aqui, como a Venezuela no mundo inteiro, não é nada contra o Brasil. Onde houver taxa de juros alta, eles vão lá e vão aproveitar. Inclusive, as empresas brasileiras aproveitam e trazem dólares para lá, porque a taxa de juros do dólar é infinitamente mais barata, ela é negativa, na verdade. Professor, o ministro da Fazenda, o Guido Mantega, ele afirmou em entrevista recente que para conter a inflação, se preciso for, o governo Dilma adotaria medidas de restrição ao crédito. O que o senhor acha desse posicionamento do ministro? Porque
uma das questões é que isso acaba pegando as pessoas que hoje, os consumidores, que hoje conseguem adquirir de alguma forma seus produtos, coisas elementares, por conta de ter um crédito mais baixo, mais barato. Como ficaria isso? Isso não é uma situação muito perigosa também para o governo em relação à população? É um dilema. Está bem colocado, a sua pergunta está correta. A inflação brasileira hoje está acima, vamos dizer, do esperado, acima do desejado. O plano é de que a inflação se mantenha 4,5% ao ano. E isso tem sido obtido pelo governo. O governo Lula praticamente obteve isso todos os anos, muito próximo de 4,5%. Mas ele deixou uma inflação maior para a Dilma, que está hoje no limite superior. Eles têm uma faixa de variação, está em 6,5%, chega a 7%. Não é uma inflação alta pelos padrões brasileiros, né? Para quem viveu as últimas décadas, como eu, no Brasil, 4,5% ou 6,5%, 7% ao ano é piada. Isso não é inflação. Para nós, isso é inflação semanal. Era 50 vezes maior. Mas dado essa experiência traumática que nós tivemos, anos e anos de inflação maluca, é um dilema. Quer dizer, o povo quer que a inflação seja menor. Os mais pobres, mesmo uma inflação de 6%, 7%, eles percebem, são muito sensíveis, porque são pobres. Então, comida eles têm que comprar, não tem jeito. Tem que comprar o pão, tem que comprar o mínimo para subsistir. Se os alimentos ficam mais caros, é isso que tem acontecido no mundo inteiro, eles têm que parar de comprar outras coisas. O diagnóstico no Brasil hoje é de que nós estamos numa economia muito aquecida. E quem vai aos shopping centers, eu fui outro dia, minha mulher fica exatamente espantada, as lojas estão literalmente cheias de gente comprando. Existem pontos de estrangulamento. Não dá para produzir tanto quanto se quer comprar. No caso específico, por exemplo, de imóveis, o governo fez o Minha Vida Minha Casa e com isso abriu o mercado imobiliário a milhões e milhões de pessoas que estavam fora, que estavam na favela, que não tinham recursos para viver e pagar os impostos, viviam informalmente. E agora tem acesso. Agora, o que está acontecendo? O preço dos imóveis está crescendo, se criou uma nova demanda para eles. Isso entra na inflação. Inclusive porque quando cresce o valor dos imóveis, crescem os aluguéis também. A Assembleia Geral da ONU, reunida no último dia 19, ela aprovou uma recomendação, uma resolução, recomendando que os governos eles contemplem a questão da felicidade e do bem-estar nas políticas públicas. Nesse cenário, onde o que está em primazia é o capital, como pode ter consequência uma medida dessa? Não há dúvida que nós estamos vivendo mais tempo. Isso é visível, quer dizer, nós vamos ter uma geração que vai morrer com mais de 90 anos, eventualmente com mais de 100. A medicina avançou enormemente, embora seja cara. Então, a medicina só beneficia quem tem dinheiro ou em governos em que o governo entra socializando, dando oportunidade a todo mundo participar disso. Mas o efeito é esse mesmo, que nós vamos ter uma população idosa que tem doenças crônicas. A resposta ao que se colocou não é a Previdência. A Previdência está hoje sofrendo uma pressão de um desequilíbrio. Você tem beneficiários não morrendo mais, que ficaram 30 anos pagando a Previdência, mas agora vão ficar 40 anos provavelmente recebendo sem pagar. Como é que fica o papel, a posição da economia solidária nessa economia que está cada vez mais, parece cada vez mais fechada, mais financiarizada, mais monopolista? Tem espaço para a economia solidária? Tem espaço para se forjar cooperativas ainda, para ter algum nível de felicidade? Eu acho que a pergunta já tem a resposta dentro dela. Tem esse espaço, era necessário.
A primeira coisa que a economia solidária faz é o trabalho, eu diria, emancipado. Quer dizer, não há assalariados. Ninguém obedece, ninguém manda. As pessoas são associadas à sua empresa e decidem coletivamente o que eles querem fazer. No capitalismo democrático, que é hoje o regime político de quase todos os países, isso foi um avanço. Você tem uma sociedade profundamente desigual. Então, quando se fala de políticas para a felicidade, você tem uma sociedade que uma parte quer alguma coisa que a outra parte fica infeliz. Vamos pegar novamente os Estados Unidos, mas isso se reflete no Brasil e em outros países também. Uma parte da sociedade quer que o Estado garanta mais felicidade aos pobres, aos que não estão ganhando o suficiente para satisfazer razoavelmente todas as suas necessidades. O governo tem um papel redistributivo direto em dinheiro, Bolsa Família, ou indiretamente através de políticas sociais, principalmente saúde e educação. São as mais importantes, tem muitas outras também. Se as políticas, como quer a Assembleia da ONU, é para deixar os pobres mais felizes, o governo tem que gastar mais. Se ele tem que gastar mais, ele deixa a outra metade da sociedade infeliz, que são exatamente os ricos que aproveitam o capitalismo e não querem pagar impostos. Diferentemente da América Latina, que começou a ter uma situação interessante de eleger governos de esquerda, nos outros países parece que há um retrocesso né, ao conservadorismo. É isso mesmo? Pelo menos o que tem acontecido, por exemplo, nos Estados Unidos em 2010 e na Espanha em 2011, é isso que você falou. Mas não dá para generalizar, não. A Islândia votou para não pagar os bancos, dar calote mesmo, o que todos esses países deviam fazer. E continuou lá o governo deles e eles não estão sofrendo. E muito provavelmente o exemplo da América Latina vai pegar na África e na Ásia. O Japão tem pela primeira vez na história deles um governo de esquerda. Não é lá muito de esquerda, mas é claramente diferente do que os governos que eles tiveram durante todo o pós-guerra. Está acontecendo também na América Latina, quer dizer, eu acho que essa onda tem chances de continuar na América Latina e eventualmente atingir outras partes, vamos dizer, menos favorecidas do mundo. Tem como medir hoje o tamanho das iniciativas no Brasil, assim, de quanto que a economia solidária cresceu em termos de quantidade de pessoas que hoje fazem parte? E uma outra pergunta, se a economia solidária, quais são as iniciativas mais bem-sucedidas que o senhor tem acompanhado? Vamos aos pedaços então. Nós estamos fazendo um mapeamento da economia solidária desde 2005. Estamos novamente agora fazendo levantamento, mas não está pronto. Então eu não tenho uma resposta para o momento atual, mas há estimativas. Em 2007, havia 1.700.000 pessoas na economia solidária. E nós sabemos que de lá para cá, esses últimos 4 anos, cresceu bastante. A nossa estimativa é que pelo menos 3 milhões de brasileiros estão hoje na economia solidária. É 3% da população economicamente ativa. Não é muita coisa ainda, mas considerando que a economia solidária não tem mais do que 20 anos, mais ou menos, de desenvolvimento no Brasil, pelo menos desenvolvimento mais forte, já é significativo. E qual um exemplo, assim, para a gente fechar, de um exemplo bacana, que deu certo, que está tendo êxito e que está incentivando outras comunidades a trabalharem? Bom, uma que a gente cita muitas vezes é a Uniforja, que já foi a maior forjaria da América Latina, depois entrou em crise, os trabalhadores assumiram lá por volta de 1998, portanto já está há 13 anos, sofreu com essa crise de 2008, tiveram que inclusive licenciar uma parte do seu pessoal, todos já estão voltando e ela estava voltando a se desenvolver e a crescer.
Mas isso há muitas empresas, como era, cerca de 150 empresas no Brasil, que foram empresas capitalistas e hoje elas prosperam sobre a autogestão dos seus trabalhadores. Professor, agradeço mais uma vez o senhor ter aberto a sua casa para nos esclarecer essas dúvidas e a TV Linha Direta fica por aqui até o próximo programa.